pessoas lindas que me acompanham aqui neste canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E hoje estamos de vídeo novo. E se você caiu de paraquedas aqui neste canal, seja muito bem-vindo. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo. É só apertar no botão de inscreva-se e sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo que eu apareci por aqui. Então, bora para o tema de hoje. O tema de hoje é o comportamento egocêntrico em crianças na faixa etária de 3 anos de idade. É muito comum as crianças nesta faixa etária acreditar que o mundo gira em torno delas. Existem algumas situações que você já deve ter notado no comportamento dessas crianças. Então, eu quero passar para vocês 10 dicas de como a gente pode solucionar este problema. Mas antes de passar as dicas para vocês, eu quero relatar algumas situações, passar para vocês alguns relatos de situações que podem ocorrer no dia a dia, situações corriqueiras que as crianças vivenciam e que vocês já devem ter observado. Então, pega um bloquinho, pega uma canetinha e já vai anotando quantas destas situações vocês já notaram no comportamento da criança de vocês. Então, vamos lá. Situação número 1. Quando a família, ou a mamãe, a criança, ou o papai, a criança, decidem ir juntos ao supermercado. E chegando lá no supermercado, a criança começa a dizer que tudo é dela. Todos os itens do supermercado, a criança começa a dizer que pertence a ela. E junto com essa situação pode vir birras, a criança pode chorar por querer algo e algumas vezes até se jogar no chão e começar a chorar. E aí, você já passou por uma situação parecida com essa? Se sim, anota aí no seu caderninho. Situação número 2. A criança se agarra a um brinquedo do amiguinho ou do irmão e se recusa a devolver. Não querendo brincar juntos, não querendo compartilhar este brinquedo, querendo o brinquedo para si só. E aí, você já vivenciou esta situação? Se sim, anota aí no seu caderninho. Situação número 3. Sua criança está brincando com um brinquedinho. Vamos supor que este brinquedo seja um que ele dificilmente brinque, um brinquedo que ele nem goste muito, mas a criança se nega a compartilhar este brinquedo com o coleguinha. A criança diz que o brinquedo é dela e se nega a compartilhá-lo. E aí, você já identificou uma situação parecida com esta? Situação número 4. Ao receber uma visita na sua casa, você que é mamãe, você que é papai, ou quando vocês vão passear para algum lugar diferente, que começa a conversar com outras pessoas, a criança começa a chamar sua atenção, a querer conversar naquele momento, a querer colo e até mesmo começar a chorar. Acontece isso com a sua criança?
Situação número 5. Quando você vai fazer uma ligação ou vai conversar com um colega pelo WhatsApp e sua criança insiste em falar ao mesmo tempo e muitas vezes até chora no momento que você está tentando conversar pelo telefone com o seu colega. Já aconteceu essa situação com você? Situação número 6. Você que é papai, você que é mamãe, no momento que vocês tentam trocar algumas carícias, a criança puxa um de vocês para si, tentando separá-los. Já aconteceu alguma situação parecida? Então, quais destas situações, quantas delas você já observou na sua criança? 1, 2 ou todas? Pois então, essas situações do dia a dia que eu relatei para vocês são comuns a gente observar em crianças na faixa etária de 3 anos. Mas por que essas crianças se comportam desta forma? Porque nesta idade, essas crianças estão vivenciando o ápice do egocentrismo. Essas crianças acreditam que o mundo gira em torno delas. Então elas querem a atenção dessas pessoas que são muito queridas para ela. Mas calma, mamãe e papai. Este tipo de situação é muito normal acontecer e fazem parte do desenvolvimento das crianças dessa idade. Apesar de ser comportamentos normais para esta faixa etária, situações como estas acabam colocando os pais, muitas vezes, em situações embaraçosas e muitas vezes você, responsável, fica sem saber como agir diante destas situações. Mas o que fazer? Como agir em momentos, em situações de birras em que a criança não quer compartilhar? Então, vou te passar 10 dicas para te ajudar a lidar com esta situação. É preciso que você, responsável, entenda que muitas destas birras são potencializadas em momentos que as crianças estão com necessidades fisiológicas, como por exemplo, fome, ou simplesmente uma vontade de ir ao banheiro, ou não estar se sentindo bem de alguma forma. O problema é que as crianças elas têm uma dificuldade de se expressar para explicar aos pais o que estão sentindo. Então, elas acabam recorrendo às birras. Portanto, o ideal é que você não leve a sua criança ao supermercado, por exemplo, se ela estiver com fome, ou cansada, ou com sono. Isso irá evitar que as birras ou que situações de choro aconteçam no supermercado. É preciso entender que o ato de arrancar o brinquedo da mão de algum coleguinha pode ser um impulso que a criança tem de satisfazer um desejo que ainda é muito difícil de verbalizar. Ensine a sua criança a se colocar no lugar do outro e a nomear as suas emoções. Como, por exemplo, na situação em que a criança tem a dificuldade de compartilhar o brinquedo com o coleguinha. Então, como você, responsável, pode agir diante dessa situação? Explicando para o seu filho que entende que ele gostou tanto do brinquedo do colega, mas que pode ser legal brincar com outro brinquedo. Ajude a sua criança a negociar o empréstimo do brinquedo.
Você vai conversar com essa criança sobre a importância de compartilhar. Você não deve forçar essa criança a emprestar o brinquedinho, mas ensinar a importância de compartilhar. Valorize os comportamentos positivos da sua criança. Muitas vezes a gente só aponta para eles os comportamentos negativos, mas é muito importante você pai, você professor, você mãe, valorizar aquilo de bom que seu filho tem. Negocie e não ceda aos comportamentos birrentos. Imagine se a sua criança faz uma birra para conseguir algo e sempre que a criança chora, você cede às suas vontades. O que é que vai acontecer? Todas as vezes que a criança quiser algo, ela vai recorrer à birra, vai recorrer ao choro, porque sabe que dessa forma ela irá conseguir o que quer. Então, ao invés de ceder, você deve negociar com a criança. Se, por exemplo, a criança foi a uma loja de brinquedos e está chorando, se jogando ao chão, fazendo uma birra para querer aquele brinquedo naquele momento, o que você pode fazer é negociar. As crianças que estão nesta faixa etária, elas já têm uma capacidade melhor de aceitar as negociações. Então você pode falar para ela que você vai dar esse brinquedo no aniversário, por exemplo, ou sugerir que essa criança doe um brinquedo para alguém e assim ele irá conseguir outro. Então a dica é: aprenda a negociar. Entenda que a coerência e a insistência em suas atitudes irão mostrar para a criança que quando ela recorrer à birra e ao choro, ela não vai conseguir que você, pai ou mãe, ceda ou realize as suas vontades. A criança precisa entender que não é através do choro, não é através das birras que ela irá conseguir algo. Com o tempo ela vai compreender que ela não vai conseguir o que quer dessa forma, mas terá a sua assistência para a resolução do conflito. Seja um exemplo. O seu comportamento, a forma como você age diante das situações, vale mais do que 1000 palavras. Então, em momentos difíceis, lembre-se, mantenha a calma. A sua função neste momento é ajudar a criança a agir. Fale sempre olhando nos olhos da criança. É preciso que você esteja à altura dela. Então, abaixe-se, olhe nos olhos dela, use um tom de voz firme. Se necessário, você pode até mudar suas expressões faciais, mas não altere o seu tom de voz. Organize frequentemente ou sempre que possível momentos de organização dos brinquedos e dos pertences da criança. Junto com a criança, você, pai, mãe, responsável, pode selecionar alguns pertences que podem ser doados ou trocados com outras crianças. Este ato pode ser um ato de solidariedade e, além de tudo, vai ensinar a criança o quanto é importante compartilhar. E então, não se desesperem e lembre-se, é só mais uma fase que passa rapidinho. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, destas dicas. Desde já, deixe o seu joinha, use os comentários para a gente fazer uma interação. E
Um beijo e até a próxima. Tchau! Então, existem algumas situações que provavelmente você que é pai, você que é mãe, você que é professor, já deve ter. Deixa eu passar um glossinho aqui, né, pra sair mais bonitinha.